Oi, gente, boa noite. Hoje é quarta-feira e eu comecei segunda-feira a história desse rei Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, né? É uma história grande, né? Então, eu tô falando dele agora no começo, no capítulo 1, né? Eu não estou seguindo a Bíblia, eu tô fazendo em capítulos para nós entender, né? Mas depois eu vou entrar nos capítulos, versículo, tá? Eu estou fazendo uma introdução para nós ter um entendimento dele, né? No começo. Depois a gente vai entrar em Jeremias, a gente vai entrar nos profetas, até o que aconteceu com ele lá para frente. Então nós temos que, para você acompanhar, não perder a história desse rei, né, que vem com uma lição para nós também, que tudo na Bíblia é lição de vida para nós, é exemplos, né, como o homem vem desde o paraíso, desde quando Deus fez Adão e Eva, vem desobedecendo a Deus. Deus falou não para Adão, não era para comer da árvore proibida e Adão comeu, né, através de Eva. Então, tem muitos ensinamentos na palavra de Deus, em todos os textos bíblicos, né? E essa história desse rei, como Deus tocou no meu coração, eu vim falar para vocês sobre a história. Gente, então para vocês entenderem, vocês têm que ir no primeiro vídeo que eu lancei segunda-feira. Eu já vou fazer segunda, quarta e sexta para vocês acompanhar. Se tiver um tempinho, vai, né? Vai lá, ouve, né? Vê, acompanha, né? E toda passagem bíblica tem uma revelação à palavra. Amém? Então eu falei na segunda-feira que ele era um grande rei. Ele, depois que o pai dele morreu, Nabucodonosor, acho que eu não lembro do nome dele, né? O pai dele morreu, ele tomou posse de ser rei, né? Ele é o sucessor do pai dele. Mas ele foi ter uma guerra com o povo egípcio e ele perdeu. Ainda nós vamos entender essa perda, porque tem um recuo, né? Ele recuou. A gente vai entender essa estratégia, essa perca. E teve uma derrota, né? Então o povo não valorizou, achava que ele não tinha capacidade para exercer a função de rei. E o próprio povo, os vassalos, os ministros do governo dele ali, e o povo tiveram uma rebelião, uma revolta contra ele, porque achavam que ele não tinha capacidade para ocupar o cargo de rei, né? Ele ficou desmoralizado, né? Então, agora hoje no segundo capítulo, depois desse período decepcionante, ele continuou guerreando, ele tinha muita atividade militar, né? E ele continuou, né? E ele conseguiu derrubar os vassalos, né? As rebeliões. Ele conseguiu conter também a influência egípcia. Ele conseguiu depois desse período. O que aconteceu? Só que aí, pela permissão de Deus, nós vamos saber mais sobre a história, mais detalhes sobre essa história lá na frente, próximo do profeta Jeremias. Eu vou falar do profeta, acho que no quarto capítulo. Deus permitiu que ele entrasse, invadisse Jerusalém, Judá e as outras cidadezinhas próximas. Acho que a Síria também foi, a Palestina, todas as cidades. Por quê? Porque o povo estava desobedecendo a Deus. Então Deus permitiu que o rei da Babilônia, o terrível, né? Tanto é que os judeus, eles tinham medo desse rei e achavam que ele era o rei mais, o inimigo dos judeus. Ele era o inimigo dos judeus, porque ele chegou a entrar, invadir Judá, capital, Jerusalém, né? Judá, e ele levou todo o povo para o cativeiro, e aqueles povos vizinhos, tudo levou para a Babilônia. Nós vamos ver mais com detalhe lá na frente sobre isso. Pela desobediência, o Senhor permitiu que eles invadissem lá, né? Porque não ouviram a voz do Senhor. Mais lá para frente, a gente vai ver o Senhor falando com Jeremias sobre o que iria acontecer. Nós estamos aqui no começo, tá? Então o Senhor já tinha falado e revelou para o profeta Jeremias. Nós vamos ver também lá na frente, vai ser no capítulo 1 de Jeremias, tá? Então, o que aconteceu? Então deu uma punição para eles, Jerusalém e Judá, porque não ouviram também a voz do profeta. Você viu que a desobediência, o pastor Renilson fala sobre isso, né? Ele é um profeta, tá falando, e
as pessoas estão ignorando, tá bom? Então, guardem isso. Quando Deus institui um profeta, um evangelizador, um pastor, né, se for um homem de Deus, ele vai falar uma profecia sobre a sua vida, sobre o mundo, e a gente tem que crer. É que muitas vezes pessoas são incrédulas à palavra de Deus, acha que, claro, que tem os falsos e os verdadeiros, né? Tem que tomar um pouco de cuidado também, mas sempre tem que estar ouvindo. Se você ouvir a palavra, na Bíblia, ler a palavra de Deus, ele vai te revelar sobre a palavra. E você, se você consultar o Senhor, buscar o Senhor, com certeza ele vai te dar a resposta, o direcionamento. Amém? Mais uma coisa, irmãos. Então, esse período que ele caiu, depois ele levantou, né, o reino dele, ele se superou. Olha só, Deus permitiu que ele se superasse. Ele teve uma queda, mas depois dessa queda ele se levantou. O rei Nabucodonosor, né? Então é aquele momento que às vezes quando a gente acontece muito isso, a gente tem que prestar atenção nisso, acontece provas e mais provas na nossa vida, muitas aflições, muitas angústias, muitas tribulações, né? Claro que prova faz parte da vida, mas às vezes nós temos umas provas mais pesadas, né? A gente pode entender muito sobre isso, a gente vê muito na palavra, às vezes é falta de obediência ao Senhor. Você fez alguma coisa que não agradou a Deus, né? Ou está fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, né? E aí nós passamos por provas difíceis. Deus testa a nossa fé no último, até no último mesmo ele testa, para ver se você é fiel e confia na palavra dele, confia no amor dele, né? E muitas vezes a gente busca dele em outras coisas, né? Deixa de buscar Deus verdadeiramente, todo o coração, com sinceridade, para estar buscando coisas que não vai preencher você de nada, vai deixar você mais vazio, né? E quando vir um problema sobre a sua vida, um momento difícil, uma prova, você vai ter mais angústia, mais aflições e mais problemas que pode acarretar na sua saúde ou a sua volta nos seus familiares. A gente precisa entender isso. Tudo que Deus permite na nossa vida é porque nós desobedecemos muitas vezes Ele. Claro que nós vamos passar por provas, isso não quer dizer que nós não vamos, mas muitas vezes na Bíblia, se você for ver todas as pessoas na história, quando há um vacilo, aí vem a prova sobre nossas vidas, né? A prova também, ela vem, Deus permite, né? Mas tem provas que Deus põe, tem prova que o inimigo vem e põe. Também Deus permite, porque você desobedeceu Ele, né? Então tem que tomar cuidado, tem que vigiar. E esse levante do rei, que Deus permitiu que ele invadisse lá Jerusalém e Judá, porque o povo não ouviu a voz, ainda levou, Deus permitiu que ele levasse aquele povo tudo para o cativeiro, por desobediência. Então muitas vezes Deus permite você passar, tá no cativeiro, você tá no deserto, né? Você tá no vale porque você desobedeceu a Deus. Deus deixa você ficar lá no vale, até ele achar que você sai do vale, se tiver crer, buscar, se humilhar, e ele vai tirar você do vale. Então, conto de nós hoje, que diz a palavra hoje, que nós desobedecemos a Deus, né? Que nós não estamos fazendo aquilo de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós temos muitas provas, muitas lutas, muitas aflições. Nós vamos ter, é natural nesse mundo, nós vamos ter aflições, mas a palavra de Deus diz assim, tereis aflição, mas nós vencemos o mundo. Ele venceu, nós vamos vencer em Cristo Jesus, amém? Mas também nós temos que aprender que a palavra de Deus, o mandamento de Deus não é para enfeitar. Nós temos que praticar o amor, a bondade, a caridade, o perdão, né? Honrar pai, mãe, amar Deus acima de tudo, né? Não cobiçar a mulher do próximo e assim por não roubar, quer dizer, não furtar. Então tem muitas coisas na Bíblia que as pessoas ignoram e o mundo está chegando a esse ponto porque não ouvem, ignoram Deus como não fizesse parte da nossa vida. Deus é essencial, Ele é tudo e todos nós, amém? Então nós temos que começar a prestar mais atenção no sinal. Deus está falando da obediência. E ninguém ouve, ninguém crê. Os profetas estão profetizando, profecias estão se cumprindo na face da terra. E as pessoas não creem, não acreditam. Estão, parece que tapadas, não sei. Você viu quando Noé, ele falava, ele estava fazendo a arca naquele tempo todinho, que demorou muitos anos, e ninguém ligava, zombava, rio, acho que até que falava que era era uma pessoa, né, meio doida, né, Deus que poderia falar, mas com certeza, né, assim como os profetas estão profetizando sobre a nação, assim como as pessoas estão falando, estão chamando, que Deus está chamando, e ninguém estão crendo, não estão acreditando, estão ignorando, como se, aquela menina ali fala demais, é bobagem, não sei o quê. Gente, acorda, hein? Acorda enquanto é tempo. Depois vai falar que ninguém falou. Todo mundo tá falando.
A arca foi lá, fechou, Deus fechou, entrou os animais, que os animais ouvem mais do que os humanos, né? Eles são obedientes, né? Você pode ver, os animais são obedientes, né? Os humanos não é. Aí fechou, pronto. Os anjos foram lá e lacraram a porta. Os anjos mesmo lacraram a porta da arca, né? Eles fecharam, guardaram a porta. Aí você vê, é por aí que o que dá a desobediência do ser humano, né? A gente acha que não vai acontecer nada, que é bobagem, essa profecia, né? Besteira, imagina, não vai acontecer nada, imagina. Vai acontecer muita coisa ainda, viu? Tem que orar, buscar o Deus, porque não sabe o que vem por aí. A coisa não tá brincadeira pro lado do mundo aí, não. Olhar pro lado de fora, você vai ver que o negócio tá feio lá pro lado de lá. Então nós temos que ter um olhar, hoje Deus fala nessa palavra que nós temos que ter um olhar voltado para Ele, ser obedientes à palavra dEle, aos ensinamentos. Sempre vou falar isso, vou estar falando isso, porque se Deus está falando, é para falar, falar e falar. Até o dia que Ele falar, pode parar de falar. E aí Ele vai entrar. Aí é com Ele, né? Não é comigo. Né? Então a gente tem que ouvir. Então se você quer sair dessa situação que você está passando hoje, dependendo da situação que você está passando hoje, Deus te diz hoje, você tem que confiar nele, na palavra dele, ouvir os ensinamentos dele também. E se afasta daquilo que está te afastando dele. Porque tem alguma coisa que está te afastando de Deus. Tenta ver o que está acontecendo aí. Porque se Deus está deixando você passar por uma prova há muito tempo, ou alguma coisa está acontecendo na sua vida, é porque tem alguma coisa errada na sua vida também. Você está buscando a Deus, você está confiando nele, está buscando ele em oração, praticando bem, fazendo bem para o próximo, tem que estar buscando a Deus, né? Senão, quando Deus sentir que, quer dizer, ver, né, que você não está fazendo a coisa de acordo com a palavra dele, com certeza a prova vai ser maior na sua vida. Então, irmãos, a palavra diz hoje que temos que buscar Deus de todo o coração, com toda a alma, né? Confiar, orar e sempre estar fazendo as coisas de acordo com o que está na palavra, fazendo bem ao próximo, né? Assim, claro que eu tô falando de um rei que ele é temível, né? Ele não é um rei bom na história, ele é um rei, na frente a gente vai ver o que ele vai fazer mais coisa, mas tudo que acontece no mundo, na nossa vida, é com a permissão de Deus. Ele faz a gente passar pela prova, sim, né? E às vezes que nem ele deixou o rei atacar a cidade de Jerusalém, lá em Judá. Ele permitiu que o rei atacasse, porque o povo estava desobediente, não ouviu a voz dele, entendeu? Ficaram adorando outros deuses. Então Deus permitiu que destruísse tudo aquilo ali, e ele deu para lá a gente vai ver em Jeremias, na profecia de Jeremias lá, para demolir, para destruir, e na por cima o povo foi para o cativeiro, né? Foi para o cativeiro. Então a gente precisa tomar cuidado e confiar na palavra de Deus, ouvir o Senhor, porque muitas coisas na vida da gente também nos passam por prova, porque falta de sabedoria, falta de buscar Deus, né? Nós temos que estar buscando Ele totalmente, toda hora, estar buscando Deus e confiando nos nossos planos, nossos sonhos na mão daquele que tudo pode. Não buscar Deus em outras coisas, né? Tem muitas coisas que tiram nós do foco, muito divertimento, muito videozinho, né? Mas isso aí, ó, é ilusório, é fantasioso, tá? A realidade tá na palavra, né? Tem que buscar Deus enquanto é tempo, orar, se humilhar, se arrepender, amém? Então, que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, espero que essa palavra toque no seu coração, né? Creiam também, porque assim como Deus exalta, eu já falei na primeiro capítulo, ele abate, né? Então, mesmo assim, naquela queda do reino no primeiro capítulo, né? Porque ele teve a derrota, o povo não acreditou nele, mas Deus deu o poder de novo para ele levantar, ele se levantou de novo, né? Então Deus faz isso com a nossa vida, não sei explicar nessa parte como Deus age, o agir é dele, a vontade é dele, né? Deus age na nossa vida, quem impedirá? Agindo eu, ele fala, quem impedirá? Ele faz o que ele quer, como ele agrada, amém? Mas ele pede para você confiar. Se você se arrepender, confiar, buscar a palavra dele, com certeza ele vai fazer milagres sobre a sua vida, ele vai te dar o melhor dessa terra se você confiar, amém? Então, eu desejo uma boa noite, fiquem com Deus, espero que essa palavra toque no coração. E já sabe, né? O que é obediência? Ative o sininho da notificação, se inscreva no meu canal, comenta, dê o like, né? E compartilhe, se for da sua vontade. Se não for, mais uma coisa, tem um recado hoje, antes de terminar. Eu sempre compartilho os vídeos, se não é os meus, o meu, quando eu faço um vídeo aqui, compartilho sobre meus grupos, e tem o do Pastor Renilson, que eu compartilho daqui a pouco, umas 9h30 da noite, né? Sempre.
Então hoje eu tive um desentendimento com uma pessoa dentro de um grupo que eu compartilho a palavra de Deus. Essa pessoa não se agradou. Legal, achei bacana. Ela falou, é normal, porque todos os cristãos, todas as pessoas que estão aqui são perseguidos, né? E claro que eu não gostei com a maneira como ele falou. Bem, isso aqui vai ser assim daqui pra frente. Se você não, eu mando o link para você do vídeo. Se você não gosta, não abra. Simplesmente assim, não precisa abrir e ofender. Por exemplo, você não vai abrir, mas não quero que você mande isso aqui mais não. Só que você tem que entender uma coisa. Enquanto você está dentro do meu Facebook, no meu Instagram, eu mando o que eu quiser. Se você não quiser abrir, o direito é seu. Mas só que eu tô na minha página, então eu tenho direito de mandar o que eu quiser. Assim que você pode mandar para mim também se eu quiser. Se eu quiser abrir, eu abro. Se eu não quiser abrir, eu não abro, né? Mas eu não vou te ofender e falar, não manda pra mim esse vídeo não que eu não quero. Não posso falar isso, é uma falta de respeito isso aí. Acho que a pessoa tem que aprender a se colocar também, né? Então, assim, eu falo pra vocês isso. Então, eu não gosto de ver vídeo de evangélico, de pregação, não fala nada. Ignora, pronto. Todo mundo tá fazendo isso, então não tem necessidade de você falar, né? Mas, assim, eu acho muito chato, né? Tá dentro da minha página, eu tô na For You, vendo toda hora os vídeos passando, as mensagens, eu tá ali direto no meu Facebook, rolando as páginas das pessoas. Eu sempre curto, comento, não tenho nada contra ninguém, né? Só que eu acho assim desagradável, né? Acho que você tá fazendo uma coisa boa, porque se a palavra de Deus não é importante para você, meu filho, olha, seja, eu nem sei o que é importante na sua vida, né? Porque ele que é o tudo, ele que pode, ele que manda, ele que faz acontecer e não, você não recebe, não é importante para você, tudo bem, você não precisa esculachar, mas fica na tua, né? Entendeu? Não precisa ofender ninguém, certo? Então eu espero que tenha uma boa noite com Deus. Eu acho que eu tinha que falar isso e vou falar. E vou fazer assim, ó, no meu Facebook, ó. Eu vou limpar tudo. Vou tirar tudo que é de grupo que vem para me ofender, não quer, não aceita, tudo bem. Fica na sua, não precisa falar nada. Mas se vir para ofender, vou tirar. Eu sei que tem grupos legais, eu nunca falei nada, nunca postei nada no deles também, porque já desde o começo já foi falado. Mas esse grupo que eu tinha postado, os vídeos do pastor e meu, eu vou dar satisfação sim, né? É grupo de flores, não tinha nada de que pudesse comprometer o andamento do grupo nem nada. E eu só saí, bloqueei, excluí o grupo por causa das duas administradoras, que são pessoas legais, não tem nada a ver com essa pessoa, né? Então eu vou dar satisfação sim, porque eu gosto das coisas certas comigo e eu falo mesmo também. Não tem esse negócio não. E meus amigos também, se não estiver satisfeito, não tá feliz, tudo bem. Fica na sua. Eu não vou falar nada pra você, entendeu? Não precisa falar, eu não quero que você manda. Você tá no meu Instagram, você tá no meu Facebook, você tá no meu WhatsApp, você está no meu Messenger. Então, se você quiser mandar o que você quiser pra mim, pode mandar, fique à vontade. Eu tô aqui pra receber e não vou aqui pra esculachar você. Tá bom? Tenha uma boa noite, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.